convidar a abrir o texto talvez mais conhecido da Bíblia e talvez o mais difícil de achar. Abacuque 3, de 17 a 19. É um dos textos mais conhecidos, porque é um texto bastante consolador, mas nem todo mundo acha com facilidade, mas está aí. Tão certo como vive o Senhor, Abacuque está aí na sua Bíblia. Procura direitinho que você vai achar. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Deixa eu ler de novo essa passagem. Muitos talvez façam uma primeira leitura, mas na segunda é que vai cair a ficha. 17. Muitos não, todos nós precisamos de uma nova leitura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar nos lugares altos, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém. Abacuque, ele é autor dessa passagem tão linda e tão poética, e que deveria ser o modelo da nossa vida. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegro no Senhor. Ainda que não haja fruto na vide, eu me alegro no Senhor. Ainda que o produto da oliveira, parece que vai dar, mas na hora H não deu nada. Ainda que o produto da oliveira minta, eu me alegro no Senhor. Ainda que os campos não produzam mantimento, eu me alegro no Senhor. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, roubadas do aprisco, e eu fique sem nada, sem provisão, eu me alegro no Senhor. E ainda que nos currais não haja gado, eu me alegro no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar nos lugares altos. Embora Abacuque tenha escrito essa palavra tão linda e de uma forma tão poética, nem sempre foi assim em sua vida. Ele, como um homem sujeito às mesmas fraquezas e às mesmas percepções do mundo deficientes, nem sempre ele se alegrou com as coisas que não funcionavam. Como nós. Quem se alegra, por exemplo, quando perde alguma coisa? Quem se alegra quando de repente é roubado e é privado do seu direito? Quem, humanamente falando, se alegra por uma coisa ruim que acontece? Naturalmente, todos nós nos abatemos. Mas o grande segredo é você conseguir descobrir, fazer algumas descobertas na sua vida, que vão fazer com que você não seja mais abatido pelas situações que você não sabe explicar, pelas situações que são repentinas, que chegam rapidamente na sua vida e de repente mudam a história, mudam o contexto da sua vida. Você precisa de um segredo, você precisa de uma experiência que faça com que isso seja uma verdade na sua vida. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que eu procure ali o fruto na oliveira e eu vá com toda a ânsia de que vou conseguir colher. E de repente o produto da oliveira mentiu, ele trouxe uma aparência de grande colheita e na verdade não foi nada. Enfim, todos nós, para que possamos dizer que haverá alegria em meio à tristeza, alegria em meio ao sofrimento, alegria em meio às intempéries da vida, às dificuldades da vida, precisamos de alguma coisa no nosso coração que nos faça realmente sentir essa alegria em Deus. Eu acredito que o segredo que nós encontramos está no versículo 19. O Senhor Deus é minha fortaleza,
e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar nos lugares altos. Essa foi uma descoberta para Abacuque. Enquanto ele não conseguisse enxergar a sua própria vida como a corça, ele andava nos lugares baixos. Perdeu ovelha, vivia em depressão. Procurou o fruto e não encontrou, vivia na depressão da vida. Até que ele descobriu que é Deus que nos faz como a corça e que nos faz andar nos lugares altos. E olhando um pouquinho para a corça, nós entendemos que a corça, ela não suporta o confinamento. E quando ela se vê de alguma forma apertada, quando ela se vê num cubículo, quando ela se vê apertada de alguma forma, ela busca, ela se solta, ela corre e ela vai para os lugares amplos e vai para os lugares altos. E é assim que nós temos que fazer na nossa vida. E é essa descoberta que nós precisamos fazer na hora da angústia, da pressão, onde as circunstâncias da vida querem te colocar num cubículo e querem te pressionar para você viver numa caixinha, num caixote de angústia, de limitações, de problemas e de pressões. Você precisa encontrar um lugar em Deus, que é um lugar ilimitado. Você precisa encontrar um lugar em Deus, que é um lugar alto. Você precisa encontrar um lugar em Deus, que não é necessariamente um lugar geográfico, nem um lugar físico, mas é um lugar dentro de você, onde você sobe, e quando você sobe, você consegue perceber que Deus colocou a tua alma e livrou a tua alma daquela condição de aperto, de angústia, de ansiedade, e te colocou no lugar alto. A corça, ela não suporta o confinamento e ela sobe, e parece que ela não se cansa. E ela corre, e vai, e até chegar num lugar largo e espaçoso. Esse é o lugar no seu coração. Esse é um lugar na sua alma, esse é um lugar dentro de você que você precisa encontrar. É uma descoberta em Deus. Todos nós somos convidados a encontrar esse caminho e a nos compararmos a essa corça. Outra coisa que a corça faz é correr para as águas. Ela suspira, ela tem a capacidade de sentir o cheiro das águas a quilômetros. Ela pode estar num deserto sequíssimo, ela pode estar num lugar totalmente desprovido de água. Mas a corça foi dotada por Deus com uma habilidade, com uma capacidade de sentir o cheiro das águas e de ouvir o barulho das águas. E quando ela começa a sentir o cheiro das águas e o barulho das águas, ainda que esteja a quilômetros, ela corre, e ninguém segura a corça, e ninguém consegue deter a corça, porque ela corre na direção das águas. E é por isso que o salmista diz: como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quem quer ser como a corça nessa noite? Quem quer ser como a corça? Não só nessa noite, mas quer a partir desta noite ser como a corça, que não vai se permitir aos confinamentos da alma, que não vai se permitir aos confinamentos das pessoas, das circunstâncias ou de nada deste mundo. E vai buscar um lugar alto. E você precisa ser como a corça, que sonda o cheiro das águas, que percebe o cheiro das águas, que percebe o barulho das águas, ainda que esteja à distância. E corre, nada te detém, até você achar, até encontrar. Mas quando a gente começa a olhar ainda sobre a corça, o que confinava a alma de Abacuque? O que confina a sua alma? O que aprisiona a sua alma? O que te trouxe aborrecimento nessa semana, nesse mês, nesse último ano, que fez você ficar num lugar estreito, pequeno, com uma alma pequena? O quê? No caso de Abacuque, ele olhava ao seu redor, logo no comecinho do livro, lá em Abacuque capítulo 1, ele fala assim: sentença revelada ao profeta Abacuque, versículo 2, Abacuque 1, 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão?
Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ele olhava ao seu redor e não via justiça. Ele via opressão sobre opressão. Ele via o rico oprimindo o pobre. Ele via, sabe, tudo que está fora do plano de Deus perfeito de justiça. O que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje? A gente vê aborto sobre aborto. A gente vê mulher sendo espancada todas as semanas. A gente vê criança sendo abandonada todos os dias. A gente vê a corrupção galopando de uma forma livre. A gente vê a corrupção, a gente vê gente oprimindo gente. Todas estas coisas, nos dias de Abacuque, faziam com que ele se sentisse pequeno, encolhido. A justiça não prevalece. Por mais que a gente queira, a justiça não prevalece. E ele se sentia pequeno, com a alma oprimida. E então ele começou a orar e falou: Senhor, por que de tudo isso? E então Deus o respondeu imediatamente. E disse o seguinte: fica tranquilo, Abacuque, porque eu já estou levantando uma outra nação. Estou levantando a Babilônia, para que a Babilônia venha e exerça juízo sobre essa terra injusta da qual você está falando. Abacuque está falando de Judá. Essa opressão está no lugar onde ele vive, onde ele mora, lá em Judá. E quando ele orou, Deus respondeu: eu estou levantando Babilônia, e a Babilônia está vindo para julgar todos esses pecados que você está encontrando aí na tua terra. Eu estou levantando a Babilônia para julgar tudo isso. Aí é que Abacuque ficou desesperado, porque ele disse: como é que uma nação mais ímpia do que a nossa, como é que uma nação mais injusta do que a nossa vai se levantar para julgar a nossa nação? Deus, agora é que eu não entendo mais nada. E essa é outra causa do confinamento. Primeiro, quando você não entende as pressões da vida. Em segundo lugar, quando você não entende o agir de Deus. Quando a gente não entende como Deus faz, como Deus age, a quem Deus usa, porque Ele usa quem Ele quer. Ele usa um ímpio, Ele usa um pecador, Ele usa uma pessoa violenta, às vezes para disciplinar um justo. Talvez você hoje possa dizer: pastor, eu não aguento mais a pressão que eu estou vivendo lá no meu local de trabalho, porque tem uma pessoa que não tem o temor de Deus, é uma pessoa ímpia, é uma pessoa que não tem boa índole, não tem a boa moral, e eu já pedi para Deus remover essa pessoa do meu caminho, e Deus não responde a minha oração. Sabe por quê, querido? Porque Deus usa quem quer. Porque às vezes Ele usa uma pessoa ímpia, às vezes Ele usa uma pessoa pecadora, às vezes Ele usa uma situação absurda, uma situação que não está no script, não está na sua agenda, você não se programou para aquilo. E às vezes por causa dessas situações que você ora e não mudam. Até que você descubra: será que o Senhor está querendo fazer alguma coisa na minha vida? Utilizando-se dessas circunstâncias, utilizando-se dessas pessoas. Porque às vezes a gente acha que Deus vai agir na nossa vida, mas no caminho que a gente traça. É ou não é? A gente fala assim: bom, eu vou traçar um caminho, e esse caminho Deus vai passar por aqui, depois vai pegar uma tabelinha aqui, e aí vai me alcançar. E a gente acha que a gente pode programar os caminhos de Deus, que a gente pode escolher as pessoas a quem Ele vai usar para nos disciplinar. E de repente Ele usa uma pessoa totalmente fora do nosso contexto, totalmente fora dos princípios, fora da moral, fora dos valores. Era como Babilônia, mais ímpia do que Judá. E Deus fala para Abacuque: Abacuque, você está preocupado? Fica tranquilo, eu estou levantando a Babilônia. Sabe o que quer dizer Babilônia? Babilônia quer dizer confusão. E a gente pode ficar pensando assim: Deus, o Senhor pode usar uma Babilônia para me disciplinar, para me corrigir, para me tornar mais humilde, para me tornar mais dependente. Só pode fazer isso? Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus é soberano. E no dia em que você orou assim: Senhor, seja soberano na minha vida,
você, na sua vida, abriu um caminho para que Deus usasse o que Ele quisesse usar, a quem Ele quisesse, quando Ele quisesse e da forma que Ele quisesse. E às vezes nós não entendemos. Oramos para que as pessoas sejam curadas, e Deus cura uns, e Deus não cura outros. Alguns vivem e alguns morrem, mas aqueles que vivem debaixo de uma vontade de Deus, vivem para a glória de Deus. E os que morrem dentro da vontade de Deus, morrem para a glória de Deus. Eu não preciso entender por quê. E Ele não precisa me explicar por quê. Embora na sua graça e misericórdia, muitas vezes Ele até explica, porque Ele me ama. Mas no momento da crise, nem sempre eu entendo. Na hora da luta, eu nem sempre entendo. Deus, por que o Senhor salvou um e não salvou outro? Curou um e não curou outro? Mas no final de toda essa experiência, você sempre vai se dar conta de que Deus tinha razão, porque Ele sempre tem razão. Como a gente sempre compartilhou já, na morte do meu sogro, toda uma família se converteu a Jesus. Na morte dele, um por um. Então Deus levou um e salvou outros tantos, e continua salvando, porque esses a quem Ele salvou, hoje são pregadores. Esses a quem Ele salvou dessa família, estão pregando, estão anunciando, e foi necessário levar um para sacudir e para mexer em todo mundo, e todo mundo perceber: Deus, eu não entendo, mas Tu és soberano. Estou aqui vendo a Cláudia, o pai dela, indo para uma célula, ligando para casa, dizendo: eu já estou chegando na célula, feliz da vida. E logo depois da ligação, entre a ligação e o chegar na célula, Deus chegou para ele e disse: olha, você vai para uma outra célula, você não vai para a célula da tua casa, você vai para a célula da minha casa. E Deus o levou, no caminho. Gente, mas ele estava indo para uma célula, mas ele é o único crente da família, ele é o único, que já entendeu, que já compreendeu o que Deus quer fazer. E os planos que a gente tem é o seguinte: estou chegando aí na minha casa, eu estou chegando na minha célula, e Deus muda o plano, e Deus muda o caminho, e diz: você vai para a minha célula, e o leva. No caminho, ele morre. No caminho, ele parte e ele vai para uma outra célula, para a célula celestial. Mas, queridos, quando Deus faz isso, e às vezes a gente não entende e não compreende os caminhos de Deus, toda uma família, e hoje um trabalho maravilhoso lá em Bonfim, uma semente de vida. Estão entendendo, queridos? Como é que as coisas que Deus faz, nem sempre eu entendo, nem sempre Ele vai me dar satisfação, nem sempre eu vou compreender, mas Ele vai produzir no meu coração, porque sou filho dEle, você é filho dEle ou filha dEle, e você vai pedir: Senhor, mesmo que eu não entenda, mas eu sou teu filho, e eu vou caminhar. Amém? Mas na hora que Abacuque disse, na hora que Deus disse a Abacuque: fica tranquilo, que essa violência que você está vendo aí em Judá, eu já estou levantando a Babilônia, já estou levantando os caldeus, e os caldeus estão vindo para fazer aí um mover na sua Judá, fica tranquilo. Aí que realmente ele coçou a cabeça e disse: Deus, agora que eu não entendo mesmo, como uma nação mais ímpia poderá ser instrumento de justiça nas tuas mãos para nos julgar. Então, já que eu não entendo, o que eu faço? Subirei na minha torre de vigia. A torre de vigia é um lugar mais alto do que o normal. Porque o normal é essa vidinha de oração que Abacuque tinha. E olha que mesmo que na vidinha de oração que ele tinha, Deus lhe respondia. Mesmo na vida normal, mesmo no básico da vida de oração, que talvez fosse comum a ele, ou mesmo no básico meu, ou no básico seu, Deus respondeu. Deus falou dos caldeus, Deus falou da Babilônia. Mas quando Deus falou da Babilônia, aí ele pensou o seguinte: olha, tudo bem, para o básico, Deus já me falou dos caldeus, mas agora eu preciso de algo mais. Eu preciso de uma entrega maior. Eu preciso de uma
Eu preciso de um momento mais profundo, eu preciso de um lugar mais alto, e é sobre a torre de vigia que eu me colocarei. Eu sei que se eu ficar tão somente no básico da minha vida cristã, no básico da minha devocional, Deus vai até me trazer algumas respostas imediatas, rápidas, Ele vai até trazer algumas direções, mas para esse nível de revelação, eu preciso de algo a mais. Diga para o seu vizinho, você precisa de algo a mais. A torre de vigia é algo a mais. A torre de vigia se contrapõe ao básico da vida devocional. A torre de vigia, ela é um reconhecimento, a torre de vigia é um reconhecimento de que para determinados níveis de revelação, eu preciso de algo a mais. Eu preciso de algo a mais. E você precisa perceber o seu tempo para esse algo a mais. Você precisa perceber qual é o tempo para esse algo a mais. Deus fala algo muito forte no meu coração. Que às vezes Deus permite você entrar num redemoinho interminável. Essa é a hora do tempo a mais. Essa é a hora de um maior desafio. Essa é a hora de uma maior consagração. Porque eu não estou falando de um momento básico da vida, eu não estou falando de um momento comum da vida, para o qual talvez a nossa própria vida devocional dê conta. Eu estou falando de algo a mais, que foi esse algo a mais que Abacuque sentiu, onde ele percebeu que não podia mais ficar no raso ou no superficial da sua relação com Deus. Foi quando ele disse, então, a Deus, sobre a minha torre de vigia, o que o Senhor está querendo falar? Porque às vezes, queridos, nós ficamos num redemoinho, e a gente não consegue sair. A gente não consegue sair. O que o Senhor está querendo me ensinar através desse redemoinho? Qual é a área da minha personalidade que está sendo lapidada agora? Qual é a revelação da qual eu preciso para que a minha vida possa tomar um novo rumo? Eu preciso desse algo a mais. Eu preciso desse algo a mais. E é nessa hora, querido, que você realmente vai abrir mão das coisas básicas da sua vida, ou das coisas superficiais da sua vida, para poder se devotar a esse lugar e a essa posição. Sabe por quê? Porque é nesse lugar a mais que você vai ter a garantia de que a voz que você vai ouvir não é a da tua carne e não é a do teu desejo, mas é aquilo que Deus está falando para você. No básico, às vezes a gente confunde, porque a gente tem alguns desejos pessoais. Guarda isso que eu estou dizendo para você, porque a mensagem de hoje pode dar margem para que você pense que Deus vai satisfazer os seus sonhos. E eu não quero dizer que Deus vai satisfazer os sonhos da sua carne. Deus vai satisfazer os sonhos dele plantado no seu coração. Os sonhos da carne, eles se manifestam mais no básico do nosso dia a dia. E você pode confundir. Às vezes você pode ter um desejo muito grande no seu coração e achar que é Deus que plantou. E não foi Deus quem plantou. É o que você quer. É o que você deseja. É o que você ambiciona. E você pensa, Deus me fez uma promessa. E talvez hoje Ele diga para você, eu nunca te fiz essa promessa. Você está desejando isso porque a tua carne deseja isso. Porque você, humanamente falando, você tem sonhado com isso. Mas esses não são sonhos que eu tenho para você. É por isso que você precisa subir. Porque quando você sobe, você consegue perceber o que de fato você tem sonhado que vem de Deus, e o que você tem sonhado que não vem de Deus, é o teu desejo, é a tua carne, são os teus sonhos, é a tua alma humana que está sonhando, que está pedindo e que está clamando. E é por isso que Abacuque sobe. Porque quando a gente sobe, eu fico vendo Jesus subindo com Pedro, Tiago e João. Eles sobem. E quando eles sobem, eles vêm lá no topo do monte, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E no meio deles, Jesus. E lá em cima, no topo do monte, é só palavra.
É só a vontade de Deus. Não tem carne, não tem egoísmo, não tem vaidade, não tem desejo humano, não tem desejo da carne, não tem ambição pessoal, não tem nada disso. Quando você sobe, é Moisés trazendo a lei, é Elias representando os profetas e no meio deles, Jesus. Não há lugar para o pecado, não há lugar para a carne, não há lugar para os desejos humanos. É só Deus, é só unção, é só bênção, mas você tem que subir. É como um avião, que antes de chegar nas nuvens, relâmpago, chuva, vento, debaixo das nuvens, mas continua subindo, ultrapassa as nuvens, e você vai perceber que acima das nuvens, é uma outra esfera, é um outro ar, é uma outra visão, é uma outra realidade. Deus está nos convidando a essa subida. Deus está nos convidando a esse relacionamento. Falei da Cláudia, mas tem a Madalena, está toda a família ali. Amém, queridos? Deus está nos convidando. E então, é nessa hora onde você deixa o seu patamar terreno, de desejos egoístas muitas vezes, de ambições meramente pessoais, mas que não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com a vontade maior, com a vontade sublime. Na hora que você sai dessa esfera e você faz o que Abacuque fez, subindo a esse patamar de intimidade com Deus, é nessa hora que Deus vai começar a falar com você. E aí, quando Ele falar, aí você vai escrever. Porque aí você não está escrevendo os sonhos da carne, os sonhos do homem. Aí você vai escrever os sonhos de Deus para a sua vida. Há um sonho de Deus para a minha vida. Há um sonho de Deus para a sua vida. Diga isso para o seu vizinho. Há um sonho de Deus para a sua vida. Aleluia. Há um sonho de Deus para a sua vida. E é nessa hora, queridos, que Deus então, nesse patamar, daqui, não é nesse patamar daqui não. Desse daqui você vai confundir o que é carne, o que é vontade pessoal. Mas nesse patamar mais alto, então Deus vai falar com você. E quando Ele fala com você, olha o que diz o capítulo 2 de Abacuque, que nos diz o seguinte: por-me-ei, capítulo 2 de Abacuque, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Diga fortaleza. Glória a Deus, é fortaleza. A fortaleza de Deus, onde não tem setas do diabo, onde não tem engano, onde não tem carne, onde não tem vontade humana, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei. O que é vigiar? É estar atento, é ouvir, é abrir os ouvidos, é abrir o coração, é vigiar sobre uma visão, é vigiar sobre uma palavra, para ver o que Deus fala, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então o Senhor começa a falar no outro nível. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Querido, o que você precisa fazer para sair desse confinamento? Para subir aos lugares altos, para correr para as águas e nada te deter? Você precisa, quando você se encontra nesse patamar de renúncia, para ouvir o que de fato Deus tem para a sua vida, certamente Ele vai falar, e quando Ele falar, você precisa fazer algumas coisas. A primeira coisa é escrever a visão. Diga, eu preciso escrever a visão. Por que Deus pede para você escrever a visão? Por que Deus pede para que você escreva o que Ele vai falar com você? Porque muito provavelmente, logo depois de Ele ter falado com você, talvez você passe por um longo período de prova, e nesse período de prova, você será tentado a se esquecer do que Deus falou.
Por isso, escreve a visão. Olha o que aconteceu com José. José teve 2 sonhos. O José da Bíblia, filho de Jacó. José teve 2 sonhos. Ele viu o sol, a lua e as estrelas se inclinando diante dele. E ele viu os feixes se inclinando diante do feixe dele. Só foi ter a visão e literalmente ele foi lançado no buraco. Mas não fica com medo não, viu? Então nem vou subir nesse monte, porque se for para eu subir, Deus falar comigo, de repente ele me joga no buraco, fica calmo, fica tranquilo. Porque se passares pelo fogo, nem um fio de cabelo será queimado teu. E se passares pela água, as águas não te submergirão. Mas entenda que depois da visão, a sua fé é provada. Olha só foi José ter a visão, no tempo seguinte, ele foi lançado numa cova, da cova ele foi vendido como escravo, de escravo ele foi para a casa de Potifar, de Potifar ele foi para a prisão, e nesse tempo todo ele passou 13 anos de provação. Deus lhe deu uma visão, e ele passou 13 anos de prova, 13 anos de luta. Por que Deus pede para escrever a visão? Porque muito provavelmente, quando você estiver no buraco, não estou profetizando buraco na sua vida, eu estou profetizando lugares altos na sua vida. Mas se eventualmente você passar por momentos de prova, lá na hora da prova, lá na hora da perda, ou de alguma situação, o que Deus me falou? Escreve a visão. Escreve a visão. Porque a visão será provada. Amém? Vamos orar pelas famílias. Vamos orar por restauração de família. E de repente a gente começa a orar pela família. E a gente é sacudido. E a gente é balançado em família. No relacionamento conjugal. E a gente pensa, ou no relacionamento pais e filhos. Deus tem orado pela minha família. Mas parece que a gente está sendo sacudido. Escreve a visão. Qual a visão que Deus dá para a sua família? É uma visão de restauração. É visão de unidade, é visão de intimidade, é visão de olho no olho, de coração para coração, é a visão que Deus dá. Mas Ele ordena, escreve, porque toda visão será provada. Escreve a visão. Escreve a visão. E o que mais Ele diz? E se tardar, espera. Então o que Ele pede para a gente fazer? Escrever a visão. Em segundo lugar, Ele nos ordena esperar pelo cumprimento da visão. Espera, espera. Tem um hino da Gabriela Rocha e do Thales. Espera, Ele vem. Quem sabe desse hino? Confia, Ele vem e faz um milagre. Espera, Ele vem. Espera. Se demorar, espera. Se está para além da sua capacidade de suportar, continue esperando, porque é na graça de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque escrever a visão começa a produzir em você a atitude de uma corça. Você começa a sair do seu confinamento quando você escreve. Quando você escreve a visão e você lê de novo aquilo que Deus lhe falou, não nesse patamar da carne, mas no patamar do Espírito, e você escreve o que Deus lhe falou, você é alimentado na sua alma por aquilo. Você pode não ter aquilo ainda diante da sua mesa, ou diante dos seus olhos, mas quando você escreve a visão, aquilo tem um poder libertador, para lhe tirar do confinamento da alma, ou do coração, e te coloca já num lugar mais alto. Mas não somente escreve, espera. Quando você espera e acorda no dia seguinte, a coisa não aconteceu, mas você tem algo escrito, Senhor, eu posso esperar mais um dia. E no dia seguinte, eu posso esperar mais um dia. Eu posso esperar. Se demorar aos teus olhos, espera. Porque vai vir. Espera. E é nessa hora que ele apresenta o segredo dessa espera. Versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glória a Deus. Diga, eu sou justo.
Diga com alegria: eu sou um justo. E como justo, eu viverei, não pelo que vejo, mas pelo que creio. Porque o justo viverá da sua fé. O justo viverá da sua fé. É isso que começou a fazer em Abacuque o seguinte: ainda que a figueira não floresça, eu me alegro no Senhor. Como é que eu posso me alegrar no Senhor se a figueira não está florescendo? Houve uma mudança na minha vida. Antigamente eu só me alegrava quando eu via. Agora eu me alegro quando eu não vejo, mas eu creio. É por isso que ainda que a figueira não floresça, eu me alegro. Ainda que o produto da oliveira minta, mas eu já consigo me alegrar. As coisas não aconteceram, mas a minha alegria agora mudou de instância. A minha alegria agora mudou de fundamentação. Antigamente a minha alegria estava pautada nas coisas concretas que eu consigo apalpar. Hoje a minha alegria já não é mais pelo que eu apalpo, mas é pelo que eu creio. Mas é interessante que tudo aquilo que a gente crê primeiro, depois começa a acontecer. Que a gente crê primeiro, depois começa a acontecer. Não sei se você tem feito essa prática de não tendo alcançado, mas porque você já viu no seu coração, aí você já começa a proclamar que aquilo já é uma realidade. Abraão foi chamado pai de multidões quando a esposa dele ainda era estéril e quando ele ainda não tinha nenhum filho, mas todo mundo chamava Abraão, pai de multidões. Ele fez a boa confissão da fé, de algo que não se viu ainda, mas algo que já se viu no seu coração. Porque o justo viverá da sua fé. O justo viverá da sua fé. E amados, quando você começa a perceber o contexto em que Abacuque vivia, opressão em Judá, e Deus levanta uma Babilônia mais ímpia do que Judá para julgar Judá. Tudo pecador, violento, injusto. Mas Deus usa. E foi disciplinando Judá. E Deus foi confortando o coração de Abacuque. Abacuque, fica tranquilo, porque eu estou no controle dessa disciplina. Mas no final, eu também vou disciplinar quem oprimiu a sua terra. Eu estou usando Babilônia por enquanto. Eu vou usar a Babilônia para poder trabalhar em Judá, mas depois que Judá estiver trabalhada, eu vou disciplinar a Babilônia. Não ficará uma pedra, não ficará nada fora do meu controle. Até que, versículo 14 do capítulo 2, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que Abacuque via, injustiça, opressão e pecado, mas o que Deus via e compartilhou ao coração de Abacuque, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Posso ouvir um amém? O que isso quer dizer? Chega um casal na igreja, talvez dizendo: pastor, a minha família está um caos. Como é que nós devemos olhar para esse casal? Você está vendo o caos, porque você está vivendo o dia a dia. Mas eu olho para você e eu vejo que a sua família está se enchendo da glória do Senhor. Assim como a terra se enche da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, você está vendo o caos, porque no dia a dia é só isso que você vê. Mas quando você vem para esse ambiente de fé, quando você entra neste lugar de adoração, o que eu começo a ver na sua casa e na sua família? Algo diferente do que você está vendo. A sua casa vai se encher da glória do Senhor. Essa é a visão que você tem que ter, querido, quando você vai por aí, você está no seu local de trabalho, você está vendo esse mal acampado nas famílias. Mas qual é a visão profética que Deus nos alimenta, que Deus nos traz? Seja qual for o caos que você consegue ver, eu estou vendo uma outra coisa na sua casa. Eu estou vendo uma outra coisa na sua vida. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja isso na sua empresa. Veja isso na sua casa.
Veja isso. Eu lembro que quando a gente estava em Santo Amaro, num templo até razoavelmente grande, mas a gente era tão pequenininho, tinha tão poucas pessoas, a gente ia orar sozinho lá no templo da igreja. Era um templo grande, mas estava vazio, e a gente subia para orar, abençoar o bairro, orar, poucas pessoas. E quando a gente subia naquele templo grande, vazio, aí Deus começava a alimentar o nosso coração. Começa a ver os carros chegando. Começa a ver as famílias subindo pela escadaria. Começa a ver esse templo cheio de vidas, cheio de famílias mudadas, transformadas. 6 meses depois, a gente tinha um prazer de abrir a janelinha e ver os carros chegando. Muitos carros chegando, estacionando, e as famílias subindo a escadaria da igreja, e olhava para o templo, da escadaria da igreja não, a escadaria do templo, e subindo, porque a igreja somos nós, e subindo, e aquele templo cheio, mas aquele templo cheio de vidas. Não foi porque a gente fez convites, mas foi porque a gente o chamou primeiro no coração, nas orações, a gente viu primeiro, a gente escreveu, a gente esperou, porque o justo viverá pela fé, não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. E a terra se enche do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E em meio às nossas incredulidades, a gente fala muita bobeira, não fala? Quando a gente não vê as coisas acontecendo, a gente fala muita coisa que não devia falar. Quem é que já se arrependeu de muita coisa que falou? Eu já me arrependi de tanta coisa que eu falei, tanta bobeira que eu falei, tanta coisa que na nossa ignorância, na nossa precipitação, na nossa frustração, a gente fala tanta bobeira. E a gente começa a se apegar numa coisa aqui, começa a pegar em outra ali, até que a gente leva uma chapuletada de Deus, que está aqui em Abacuque 2:20. Com isso eu queria terminar essa ministração. Em Abacuque 2:20, para todos aqueles que falam bobeira na hora da crise, para todos aqueles que levantam os seus ídolos, porque começam a não confiar mais em Deus, e começam a não esperar mais em Deus, e começam a se apegar numa coisa e noutra, porque não sabe esperar, não sabe crer, não sabe perseverar, e nesse momento começa a falar o que não deveria falar. É nessa hora em que Deus nos pega, ainda que no seu amor, e na sua graça e na sua misericórdia, e Ele nos diz em Abacuque 2, versículo 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos dizer juntos esse versículo, com a tradução que está aqui, porque fica uma tradução só. Vamos juntos. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E agora vamos trocar o Senhor pelo que está no original, que é Yahvé, é o nome próprio de Deus. Vamos dizer, Yahvé, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando você percebe que falou o que não devia, e falou mais do que devia, e que reconhece que no final das contas Deus sempre tem razão, que é a hora que você vai se aquietar e vai pedir perdão. Deus, perdoa, eu não esperei, eu não confiei, eu não acreditei que o Senhor ia fazer, me perdoa, Senhor, me considerei um estrangeiro qualquer, um forasteiro qualquer e não filho ou filha, mas hoje eu reconheço, pela tua palavra bendita, de que o Senhor, Yahvé, porém, está no seu santo templo, e se Ele está no seu santo templo, Ele não se ausentou de lá, Ele continua governando, Ele continua vendo, Ele continua agindo, Ele continua fazendo. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor para sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero te convidar a vir aqui à frente.